E aí, quando acabou a coletiva, eu mandei uma mensagem, comecei a conversar com algumas pessoas do São Paulo, e isso é muito importante agora para que as pessoas escutem, porque se você está ouvindo a live aqui puto, procurando raiva, xingo, briga, etc., você não vai encontrar. Então você já pode fechar, ir embora, fazer outra coisa, que é mais fácil. Aqui você vai buscar, você vai achar informação, e aí, goste ou não, a informação é o que a gente ouviu, o que a gente falou. E aí o que eu estava ouvindo, o que eu estava falando, e o pessoal também estava acompanhando um trecho do jogo, foi que o São Paulo, a gente teve uma sensação de que o São Paulo ele foi muito mais dominado do que a gente esperava, vamos chamar assim, do que já era esperado que o Flamengo viesse para cima. Porque a intensidade que o Flamengo já tem, ou estava tendo, depois de não ter parado ao longo desse período de férias, comparado ao São Paulo, que pausou para férias e foi fazer uma pré-temporada, é completamente distinto. Zanqueto, isso é desculpa. Aí eu estava assistindo, como eu falei, o jogo do Vasco e do Botafogo. O Vasco, com aquele toque de bola do Diniz e tudo, o Botafogo parecia que estava com 15 caras em campo, que era a mesma sensação que eu tive vendo o Flamengo em campo. E aí, cada um toma suas próprias conclusões. Mas o que me explicaram foi o seguinte, a rotação física e a intensidade física do Flamengo, você próprio comentou, sem nem saber que eu ia falar sobre isso, você falou, parecia que os caras não cansavam. É que, na verdade, a intensidade e o ritmo dos caras do Flamengo, ele tá muito superior à nossa. É a coisa do cara tá no meio de temporada e o cara tá no início de temporada. É a coisa do cara tá no melhor do auge físico dele e o outro tá começando a retomar o crescimento físico. Zanqueta, só isso não explica. Para mim, explica muito. Principalmente se você olhar o jogo do Botafogo do Vasco. Então, eu convido a todo mundo que está achando aí que é só uma coisa pontual do jogo do Flamengo a enxergar especificamente isso. Porque você via nitidamente que muitos jogadores do Flamengo eles estavam mais rápidos, eles estavam com movimentos mais rápidos, eles estavam mais acelerados. Parecia que eles estavam realmente com um nível de velocidade acima e com até mais jogadores dentro do campo. E isso, para mim, está muito explicado por conta dessa questão da rotação. Tá, mas nós temos um problema, nós vamos fazer. Ao mesmo tempo, eu estava assistindo os melhores momentos do Internacional e do Vitória, que são dois times que pararam. E os comentários do jogo foi que o jogo foi lento, que o jogo foi devagar, que as oportunidades eram escassas, que os times não conseguiram criar muita coisa. Então, isso não é uma coisa... num primeiro momento, quando eu ouvi eles falando isso, eu falei assim, bom, será que é só isso? E aí, juro pra você, tava com a cara no jogo do Vasco e do Botafogo e percebi nitidamente a mesma diferença de velocidade e intensidade nos caras. Então, para você que é um cara racional, um cara que gosta de ouvir, entender e gosta de perceber as coisas, tô dando uma informação para você ouvir, identificar a situação e também olhar com olhos mais claros para a situação como um todo. Isso quer dizer que o São Paulo, quando jogar contra o Red Bull, não tem qualquer tipo de desculpa para chegar e apresentar um resultado abaixo. Esse é o ponto, porque o Red Bull também parou. Aí é uma outra questão. Aí isso vai ficar claro, o tirateima de dois times que estavam parados e vão se enfrentar. No caso do Flamengo, no caso do Botafogo, no caso do Palmeiras, eu nem sei se o Palmeiras joga amanhã. Se o Palmeiras tem jogo amanhã, eu não sei como é que tá a tabela do Brasileiro, não sei se os caras vão jogar. Eu sei que o Fluminense não vai. Eu acho que não, Zanca. Eu honestamente não sei. Deixa eu ver quando é o próximo jogo do Palmeiras aqui. Se o Palmeiras tem... Tá adiado o jogo do Palmeiras e do Santos. Não tem data. Então, assim, o Santos acabou até se dando bem, porque eu tenho certeza que se também o Santos pegasse o Palmeiras aí, era capaz de eles tomarem uma sapatada, porque o Palmeiras jogou até as quartas de final do Mundial de Clubes. Eu imaginei que não tinha, porque eu jogo cartola e não tinha nenhum jogador do Palmeiras disponível. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, tô dando uma informação para vocês que eu apurei, porque eu tava puto com você. Qual o seu sentimento, Zanqueto? Meu sentimento era de frustração, meu sentimento era de não é possível, cara, fomos muito abaixo, fomos não sei o quê. E aí, eu percebi várias coisas durante o jogo que eu também destaco como positivas, porque olhar para o copo meio vazio é facílimo aqui. É facílimo. Eu posso ficar aqui elencando para vocês durante 3 dias um monte de problema.
Mas eu gosto sempre de elencar as coisas que eu vi melhores. Eu vi um São Paulo construindo melhor a sua saída de jogo, com outra dinâmica. Eu vi uma outra movimentação dos jogadores, mas jogando contra um time mais forte que o nosso já normalmente, com um ritmo de intensidade acima, com o primeiro jogo do Hernan Crespo, a gente com óbvios desfalques e jogando na casa do adversário com o estádio cheio. Então, acho que isso tudo já é um combo de situações que já tem o seu peso significativo com relação a isso. Essa é a primeira informação que eu coloco aí de bastidores com relação ao que eu apurei. E aí, queria até ler um trecho agora para puxar esse gancho, para a gente não ficar indo e voltando, da live que foi feita em live, né, da coletiva do Hernan Crespo, em que ele responde o seguinte na primeira pergunta: precisamos saber o que temos nas mãos. Se quisermos jogar assim contra o Flamengo ofensivamente, que foi a pergunta que o repórter falou para ele, a gente precisa entender que estamos num nível diferente neste momento. Estamos construindo uma situação ainda. Conversei com um time que, jogando com o Flamengo no Maracanã, talvez seja o jogo mais difícil até aqui da temporada. Eu não acho que será o mais importante, mas talvez o mais difícil. E eu acho que tem a ver com isso, pelo timing do Flamengo, pelo nível de preparação que os caras já estavam, pelo nível de rotação e intensidade que eles têm e por ser o primeiro jogo do Crespo. E aí ele continua: sabemos que temos outro objetivo em relação ao Flamengo, essa é a realidade que temos hoje. Temos que lutar por um objetivo até dia 21 de dezembro, falando sobre o Campeonato Brasileiro, e se alguém achar que essa situação difícil não vai ter aceleração, nós vamos sair rapidamente. Aí ele já está respondendo sobre o resultado aparecer em breve. Eu espero, mas eu pretendo que o time continue trabalhando muito, trabalhando sério, e os resultados virão. Essa foi a parte que ele falou aqui. E sobre a questão de intensidade, que é o que estamos discutindo aqui, com uma informação de bastidor para vocês, que como eu falo para vocês, quem quer e gosta de saber da coisa integral e não quer só xingar, vai conseguir perceber o contexto daquilo que eu estou expondo. E ele falou: eu quero uma equipe mais intensa do que essa que a gente teve hoje. Eu quero uma equipe com mais qualidade, mais ofensividade do que jogamos contra o Flamengo. Não é fácil jogar contra o Flamengo, o nível defensivo para mim foi bom, mas faltou o nível criativo. Acho que todo mundo concorda com isso, somado à questão da intensidade. Então, eu prefiro identificar que o nível de intensidade do São Paulo foi muito abaixo do Flamengo neste momento da temporada, somando essa questão científica e lógica com relação ao timing dos times, com relação ao nível de preparação. Muita gente elenca o grau de preparação física com mas o cara descansou, ele estava descansado porque ele não jogou. O jogador, ele estar descansado não resolve a vida do jogador. O jogador precisa estar em ritmo de jogo. O jogador precisa estar numa frequência. Mas se ele joga muito, ele reclama. Gente, a gente precisa falar de equilíbrio. A gente está falando do cara jogar continuamente uma vez por semana, e outra coisa é o cara jogar 3, 4 vezes. O cara jogar a cada 2 dias, 72 horas, com viagem norte-sul, indo para Colômbia, indo para o Peru, indo para o Uruguai, indo para a Argentina, e viajando e jogando no Brasil o Campeonato Brasileiro, em Fortaleza, depois indo pegar o Inter, depois volta para São Paulo. É isso que a gente está falando. O Flamengo, ele voltou, teve uma semana de descanso, teve mais 4 dias de preparação, teve aí esse tempo e voltou porque eles não pararam. O São Paulo, ele não estava cansado fisicamente, mas ele estava nitidamente sem preparo físico como estávamos antes. E isso, o preparador físico do Crespo chegou, ele está preparando os caras, mas é uma preparação física de reinício de época, não é uma preparação física de continuidade de época. Então, assim, isso fica como informação para você que quer ouvir informação. Depois você assiste o jogo do Botafogo do Vasco, você vai entender nitidamente isso que eu estou falando, porque o Botafogo estava vendo um lance do Botafogo aos 49 do segundo tempo, os caras do Botafogo chegando na área do Vasco com 5 jogadores que começaram jogando, estou falando de jogadores que começaram jogando, inteiraços, e os caras do Vasco, assim, se matando para... Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Fute Fanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos.
E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da FutiFanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Esse jogo para você aí marcou também, Michel, já um mínimo, pelo menos, de posição de estilo de jogo do Hernan à frente do São Paulo? Falta tempo ainda para melhorar o clube? Bom, ele chegou nessa pausa, só que lógico, nada melhor do que você jogar, você ver seus atletas e numa partida como essa contra o Flamengo, né? Ele colocou 3 zagueiros, algo que não vinha acontecendo muito. Mas assim, ele vendo, com as peças que ele tem, com todo respeito, ele não vai conseguir tirar muita coisa dali não. De verdade, o time do São Paulo foi muito inferior à equipe do Flamengo tecnicamente, né? Acho que o meio campo do São Paulo muito mal. Se não fosse o Rafael, era para ter sido uns 4-0 pro Flamengo. Então assim, eu acho que a gente, mais uma vez, tem a ausência do Lucas, o Caleri também tá fora, mas até antes de se lesionar não vinha tão bem. Apagado, né? Então assim, é preocupante. Quando você vê o Crespo, ele vai ter um grande trabalho pela frente, né? De modelar uma forma de jogo e tentar mudar, né, o sistema de jogo da equipe do São Paulo, porque precisa melhorar e muito. Urgente, né, Michel? Urgente. E muito, porque hoje, por exemplo, sim, é preocupante. Acho que o Crespo ele já chega sabendo dessa situação. O São Paulo ele tem um bom elenco, mas um elenco da mesma forma que eu falei do Corinthians. Um elenco para não se preocupar, talvez, com o rebaixamento. Mas, como eu falei, precisa mudar e remodelar. Porque senão, amigão, pontuar, aí... Né, Michel? E pontuar. Ele perdeu muitos pontos dentro de casa. Eu quero ver agora o próximo jogo do São Paulo em casa. Não, Michel, o próximo vai pegar o Bragantino em Bragança. Não. Eu digo próximo é o clássico. Porque ontem eu tava pensando nisso. Porque vai ser muito importante os jogos do São Paulo em casa. O clássico. Porque com a torcida, você sabe muito bem, é sempre importante e ajuda. Se no jogo em casa eu ver que a situação não muda, aí preocupa mais ainda. Porque tem o Bragantino agora, no dia 16, né, em Bragança, aí joga em casa contra o Corinthians. Já pega um clássico pela frente. E depois viaja novamente até o Rio Grande do Sul para jogar contra o Juventude. E aí é 2 jogos. Jogo duro também. Aí é 2 jogos para ganhar confiança. Ganhar um clássico, ganhar um joguinho fora. Vamos ver. Já ajuda, né? A gente está vendo aqui também, fazendo as contas, como não tem o jogo do Santos, aí não corre o risco de ficar no Z4, pelo menos não nessa rodada, o São Paulo. Mas como a gente de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nesta segunda-feira, o São Paulo continua sua preparação para o confronto contra o Bragantino. O Bragantino enfrentou aí o Corinthians. E aí agora, São Paulo e Bragantino tem um duelo marcado na próxima quarta-feira, com a bola rolando às 9h30 lá em Bragança Paulista. E aí o São Paulo que precisa urgentemente dos 3 pontos, precisa pontuar para sair o mais rápido possível dessa situação no Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe já se reapresentou, não teve folga. Os jogadores que atuaram por mais tempo ficaram na parte interna no refis e os outros jogadores já fizeram a parte no campo. Então é o Crespo aí ainda no seu início, já tentando ali algumas diferenças em relação ao time que acabou sendo derrotado para o Flamengo. Bora contar? Bora trazer informações sobre o São Paulo Futebol Clube? A esposa do Lucas Moura fez um desabafo nas suas redes sociais por conta das últimas críticas que o atacante tem sofrido nas redes sociais por conta da ausência dele no confronto contra o Flamengo. A informação é de que o Lucas Moura tinha condições de jogo, ele está liberado, ele treinou normalmente antes da partida contra o Flamengo, mas ele acabou sendo poupado desse confronto porque há um entendimento de que tanto é que no domingo, no dia seguinte ao jogo contra o Flamengo, ele fez parte do treinamento e treinou normalmente, sem qualquer restrição, fez toda a parte do treinamento. Mas muitos torcedores estão questionando, né? Porque ele é um dos maiores salários do elenco, é um jogador que é importante, que é querido e não tem conseguido nessa temporada
atuar em alto nível. O São Paulo está precisando do seu principal jogador e não está tendo por conta dessa contusão que ele vem tendo, dessa lesão, dessa dor que ele vem sentindo. E aí a esposa do Lucas Moura, a Larissa Saad, nas suas redes sociais, através dos seus stories no Instagram, fez um desabafo sobre todo esse tema. Vou trazer aqui as aspas dela, tá? Abre aspas. Eu nem deveria me importar, de verdade, porque quem não tem empatia, quem não sabe se colocar no lugar do outro, não merece nem um segundo da minha atenção. Eu nunca fui de falar nada, mas está bem chato já. Machuca ver gente falando sem saber, opinando como se soubesse de alguma coisa, quando na verdade não sabe nem 1% do que a gente está vivendo. Eu não sabia que sentir dor era uma escolha, que se lesionar era uma opção do atleta. Hoje eu acordei com vontade de me machucar, bora. Se for assim, por favor, me avisem. Porque aparentemente tem gente por aí que já dominou o controle da dor, das lesões e até do corpo humano. Aliás, se você for essa pessoa, por favor, entre em contato comigo urgente. A gente está precisando aqui. Tenho certeza que o Lucas ficaria grato em saber como faz para desligar a dor. Acelerar a recuperação e voltar a jogar amanhã mesmo, que já, pelo visto, para vocês isso tudo é bem simples, né? Se tem uma pessoa sofrendo com tudo isso, é o Lucas. Eu vejo isso todos os dias. Vejo a dor dele, a entrega, o esforço para se manter firme. Futebol não é só profissão, é paixão, é propósito, é o que faz o olho dele brilhar. E hoje o que sobra é dor, tratamento, rotina exaustiva e uma vontade imensa de voltar para onde ama estar, dentro de campo. Aí ela termina aqui, ó, pode ter certeza de uma coisa, nenhum jogador é feliz tratando dor 24 horas por dia. A felicidade dele tá no gramado. E ele tá fazendo de tudo mesmo. Mas tem coisa que a gente não controla. Dor não tem botão de pausa, não é questão de escolha. Se fosse, você acha que ele ia passar por isso? Se existisse uma forma mágica de desligar a dor, ele faria sem pensar duas vezes. Antes de falar do que não vive, silencia. Antes de apontar, respeita. Porque empatia não é favor, é o mínimo. Fecha aspas ali para Larissa Saad, que fez esse desabafo em meio a todos os comentários, toda essa questão da lesão do Lucas Moura. Quero saber muito da sua opinião sobre esse desabafo dela e sobre toda essa situação do Lucas. Deixe aqui nos comentários. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, vamos falar sobre o Lucas Ferreira. Lucas Ferreira treinou normalmente neste domingo, né? Ele fez as atividades no domingo. A equipe já se reapresentou um dia depois da derrota contra o Flamengo. E aí os jogadores que não atuaram no confronto no estádio do Maracanã ou atuaram por poucos minutos foram para campo para fazer as atividades táticas e tudo mais. E aí o Lucas Ferreira fez parte desse treinamento, né? Lembrando que até sexta-feira, de segunda a sexta, o atleta tinha ficado de fora dos treinos com o grupo por conta de dores no quadril. Ele fazia trabalhos específicos ali no campo, mas com a fisioterapia. E aí agora ele treinou no domingo. A expectativa é nessa segunda-feira ele treinar normalmente, treinar também na terça-feira, que aí ele teria condições de estar em campo em Bragança Paulista, pelo menos ser uma opção no banco de reservas. O Hernan Crespo já terá o retorno do Luciano, né? Ele que acabou cumprindo suspensão por conta do terceiro cartão amarelo que ele sofreu lá contra o Vasco. E aí foi uma ausência sentida no confronto contra o Flamengo. E aí agora o Hernan Crespo pode ter uma nova opção também para começar jogando, ou até mesmo no segundo tempo ter mais uma opção ali para tentar modificar o jogo, ou até, quem sabe, poupar algum atleta ali e fazer essa modificação. A expectativa, tá, repito, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, é dele continuar fazendo esses treinamentos. Ele treinando normalmente, sem voltar a sentir essas dores no quadril, ele vai para o jogo e será mais uma opção para o técnico Hernan Crespo. Nesse esquema do Crespo, as pessoas ali que frequentam o CT da Barra Funda acreditam que ele pode, em alguns determinados momentos, atuar pelas duas alas do campo, né, tanto pelo lado direito na vaga do Cédric,
ou no lado esquerdo na vaga do Enzo Dias, e que ele também pode fazer uma função no meio campo, principalmente ali você, por exemplo, você tira um Bobadilla e você joga Lucas Ferreira, Oscar e André Silva, para a gente pegar a escalação do confronto contra o Flamengo. Então é um jogador que pode fazer várias funções nesse esquema do técnico Hernan Crespo e promete ser muito importante. Ele já vinha sendo titular com o técnico Zubeldia, mesmo podendo não ser titular agora com o Crespo, certeza que ele vai ser uma peça muito importante, até para quem sabe modificar as partidas no decorrer. O que você acha da volta do Lucas Ferreira? Você acha que ele já deveria ser titular? Quero muito saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, Marlon no São Paulo, zagueiro, revelado pelo Fluminense, que teve outra passagem, inclusive pelo Flu, passagens pelo Shakhtar, ele estava lá ele está ainda, né, no Los Angeles FC, ele partiu para a MLS lá e ele fica sem contrato agora, né? Ainda não tem uma definição sobre a sua permanência, na verdade, existe conversas para que ele fique nos Estados Unidos, mas ele ainda não bateu o martelo sobre o seu futuro. E aí muitos de vocês me falaram sobre essa possibilidade, me mandaram aí de que tem locais aí que afirmaram que o São Paulo está sondando, que já tem negócio, que já tem alguma coisa, e a gente vai sempre checar essa informação. Do lado do staff do atleta, me afirmaram que tem sondagens do futebol brasileiro, não quiseram me falar abertamente se houve algum tipo de contato do São Paulo, mas se limitaram a dizer que eles estão analisando as opções, que sim, o mercado brasileiro é uma alternativa, só que também o mercado estrangeiro também surge como uma possibilidade real para ele continuar a sua carreira. E aí, mesmo com o staff dando aquela driblada e tudo, não querendo realmente falar sobre a chegada ao São Paulo Futebol Clube, a gente leva esse nome para o Tricolor Paulista e foram mais de uma pessoa que a gente conversou e todas elas afirmaram que, pelo menos neste momento, não é um jogador que o São Paulo estaria buscando. Que o São Paulo está de olho em outras peças no mercado e que agora o nome do Marlon até chegou a ser oferecido, mas que neste momento o São Paulo não está fazendo qualquer tipo de movimentação para a contratação do jogador. Então é um nome que poderia chegar sem custos, né, no modelo que o São Paulo gosta de fazer neste momento aí de austeridade financeira, mas pelo menos até o momento não houve alguma negociação. Pode ser ali que agora se o São Paulo monitora alguns outros nomes e analise e veja que o Marlon, que foi oferecido, se ele não tiver fechado com ninguém, pode ser uma opção. Mas pelo menos neste momento, o São Paulo nega qualquer possibilidade de negócio, qualquer possibilidade de abertura de negociação, que neste momento não vem sendo um nome avaliado para reforçar o São Paulo Futebol Clube. Não sei se você lembra do Marlon, deixa aí nos comentários se você acha que pode ser uma boa opção. Eu particularmente não acompanhei muito o Marlon, eu sei que ele era um jogador que até chegou à seleção brasileira sub-20, né? Ele era um jogador muito promissor, todo mundo esperava ali que ele tivesse em alta na Europa, mas acabou ali não cumprindo as expectativas que todo mundo se criou. Ele até jogou no Barcelona, ele até foi contratado pelo Barcelona, no Barcelona também acabou não se firmando por lá, perambulou bastante aí no futebol, mas acho que pode ser um zagueiro que pode ser interessante. Acho que um zagueiro que chegou à seleção brasileira de base e chegou ao Barcelona, alguma coisa tem. Não sei o histórico do atleta, mas pode ser uma opção, pelo menos a ser estudada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Pra gente fechar o vídeo de hoje, um comparativo entre Leco e Casares, as suas gestões no Campeonato Brasileiro. Eu peguei aqui os números do Alexandre Guisbrecht, lá do Anotações Tricolores, ele compartilhou em suas redes sociais. Ele fez um comparativo, né, porque o Casares chegou, né, está chegando praticamente bem perto ali aos mesmos números de jogos do Casares, na gestão Casares em partidas do Campeonato Brasileiro e a gestão Leco em partidas de Campeonato Brasileiro. E aí vamos trazer esse comparativo, porque acho que até na minha visão, sim, em Copas, o São Paulo há uma melhora significativa com o Júlio Casares e com o Leco. O São Paulo praticamente não conseguiu nenhum título, e eu não me lembro, eu não me recordo do São Paulo ter boas campanhas assim para se falar em competições de mata-mata. Já na gestão Casares, você tem o Paulistão de 21,
Você chegou ali em final de Sul-Americana, chegou em final de outro Paulista, você tem o título da Copa do Brasil, então, querendo ou não, você tem, não é também, né, que campanha, o São Paulo é um colossal em mata-mata na gestão Casares, não, muito pelo contrário, mas nesse sentido, em relação ao Leco, há uma diferença significativa, mas em Brasileirões é uma diferença gritante. Vou pegar aqui os números, ó. Casares no Brasileirão. Em casa foram 89 partidas, com 43 vitórias, 27 empates e 19 derrotas. São 122 gols marcados, 85 contra, 37 de saldo de gols e um aproveitamento ali de 58,4%. Fora de casa foram 87 jogos, 16 vitórias, 87 jogos e 16 vitórias, 32 empates e 39 derrotas, com 79 gols marcados, 112 sofridos, uma média de menos 33 de saldo, um aproveitamento de 30,7%. No total ali dá 176 jogos, 59 vitórias, 59 empates e 58 derrotas. E aí um aproveitamento de 44,7%. Já na gestão do Leco, no total ali são 188 jogos, com 81 vitórias, 57 empates e 50 derrotas. E um aproveitamento de 53,2%. Então é um aproveitamento significativamente maior, né? Você tem ali pelo menos mais de 30 vitórias, eu exagerei, né? Mais de 20 vitórias em relação ao outro, empates ali tá bem parecido e derrotas ali também é menor. Então o Leco, ele acaba tendo um aproveitamento melhor na sua gestão no Campeonato Brasileiro, né? Parece que eu tô elogiando o Leco, né? Por incrível que pareça, o Leco nessa tá se saindo bem, mas prova que realmente nos últimos anos, isso não quer dizer que o Leco também fez uma campanha, que a gestão Leco fez campanhas e campanhas boas no Campeonato Brasileiro, mas mostra que realmente nos últimos anos o São Paulo tem sofrido bastante no Campeonato Brasileiro, né? Por mais que tenha feito um Brasileirão, entre aspas, seguro no ano passado, assegurando a 6ª colocação, faz tempo que o São Paulo brinca de não priorizar o Campeonato Brasileiro, não tendo elenco, não tendo investimento suficiente, brinca com o Campeonato Brasileiro e mais uma vez está brincando, abrir o olho, porque ano passado o Atlético Mineiro chegou na final da Copa do Brasil e chegou na final da Libertadores, ficou por aqui de conquistar os 2 títulos, só que por uma bola na trave acabou não sendo rebaixado na última rodada do Brasileirão do ano passado. Então, muitas vezes você escantear o Campeonato Brasileiro pode acabar sendo fatal, e é o que essa gestão Casares tem feito, e muito, pelo menos em grande parte da sua gestão. Combinado?